hoje o nosso tema é pesado. Nós vamos falar sobre relacionamento tóxico. Então, se você tem interesse em saber mais sobre o assunto, conhece alguém que esteja passando por uma situação assim, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque nele eu vou trazer 5 sinais, 5 indícios de que você ou alguém aí muito próximo pode estar em um relacionamento tóxico. Mas antes da gente prosseguir com o tema, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir, compartilhar se você gostar dos conteúdos, participar com comentários, eu vou gostar muito de ler. Então vamos ao tema. Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção para esse termo tóxico, porque ficou tão banalizado nos últimos tempos. Para a gente entender um pouquinho, né, o que isso quer dizer. Vamos pensar, né, nesse termo tóxico vindo lá da química, uma substância tóxica, que todos nós assim, já ouvimos falar. Eu tive uma intoxicação, meu filho teve uma intoxicação. Vamos pensar o que isso significa. Significa que aquela substância em contato com o organismo prejudicou o organismo de alguma forma, causou mal ao organismo. E vocês percebem que nem sempre a substância tóxica em contato com o nosso organismo, ela causa imediatamente algo negativo? Às vezes a gente precisa ser submetido a essa substância por horas, às vezes dias, às vezes até anos. Depois, lá na frente, o nosso corpo dá um sinal de que algo aconteceu de ruim. E é a mesma coisa com as relações amorosas. Nem sempre a gente consegue identificar uma relação tóxica no início. Às vezes ela surge de uma maneira tão impressionante na nossa vida, em um momento em que estamos tão fragilizados, que a gente acha realmente que aquela relação, que aquela pessoa é a pessoa ideal para compor a nossa vida, para completar o que faltava. E aí, no início, tudo parece muito lindo, parece que a gente está vivendo um conto de fadas. A gente não tem ideia de que aquele processo já está acontecendo conosco, né? Aquela toxicidade da relação já está sendo vivenciada. Vamos entender como que esse processo pode acontecer e como a gente pode evitar entrar em uma relação tóxica. Então, antes de falar sobre os indícios, sobre os 5 indícios, eu gostaria de dar um panorama geral para vocês sobre qual é o terreno fértil para o surgimento de uma relação tóxica. Em primeiro lugar, presta bem atenção. Se você é uma pessoa que está extremamente fragilizada emocionalmente, se a sua autoestima está lá embaixo, detonada, se você tem problema de alto valor, se você se desvaloriza em vários âmbitos, se você se acha insuficiente, se você não considera, não consegue nem identificar os seus pontos positivos, né, e sente-se extremamente desamparada diante da vida, você é um sério candidato, uma séria candidata a entrar numa relação tóxica. Porque inconscientemente você busca numa relação o amparo que você não teve até o momento, a proteção. Então você está buscando quase que um herói para te proteger e te salvar do mundo cruel e da desesperança que você vive, dessa descrença em você. E do outro lado, a outra pessoa é uma pessoa que também tem feridas emocionais graves dentro dela, mas o movimento, a forma de funcionamento dela é outra, é da dominação. Para que ela se sinta com a autoestima elevada, ela precisa diminuir a sua ainda mais. Para que ele se sinta seguro ou ela se sinta segura, ela precisa destruir e controlar tudo à sua volta, a sua rede de amigos, entende? Então são duas pessoas fragilizadas emocionalmente que se encontram, só que o mecanismo de ação, né, a forma de funcionamento na vida são diferentes. Então a gente acha alguém com superpoderes que quer dominar e o outro que precisa de alguém para amparar. Então essa combinação no início, ela pode parecer perfeita pela projeção que a gente faz no outro. Então imagina você fragilizada, se sentindo sozinha, se sentindo com baixa autoestima, encontrando alguém que oferece proteção, paixão, te levanta a autoestima no início, ele fala que você é linda, maravilhosa, é a melhor de todas, te protege, né, o tempo todo. No início parece que você está vivendo um conto de fadas, mas com o passar do tempo, alguns indícios
vão acontecendo, a relação vai mudando, passando essa fase inicial e você vai ficando preocupada, vai sentindo que tá ficando mais entristecida, entristecido, que as coisas estão perdendo sentido. Então agora eu vou falar para você 5 indícios de que você pode estar nessa relação. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é um controle disfarçado de cuidado. Lembra, se eu tô me sentindo fragilizada e precisando de proteção, o outro chega oferecendo esse cuidado para mim, que no início é maravilhoso, eu me completo, eu me sinto protegida. Depois, essa pessoa, né, começa a acabar com a sua rede de apoio, começa a questionar os seus amigos. Se você costumava sair, ele começa a questionar essas saídas, como se você não precisasse mais, que ele fosse o bastante para você na sua vida. E aí você acaba abrindo mão, né, de coisas que você fazia, academia que você frequentava, rodas de amigos, lugares que você se sentia feliz. Você abre mão acreditando que realmente aquele amor que ele está te oferecendo basta, mas não basta. Né? Aos poucos você vai percebendo um outro ponto que é um indício que acontece muito, que é a perda da sua identidade. Quanto mais controle ele exerce sobre você, menos você consegue ser quem você é. Então, ele proíbe você de encontrar os amigos. Não proíbe, tá? Muito raramente esse termo vai fazer parte, porque aí a gente vai em outro ponto lá mais à frente. Ele vai sugerir, ele vai te trazer elementos que comprovem que você não precisa daquela amizade ou que aquela amizade não é tão boa para você. E aos poucos você vai mudando os seus hábitos, vai deixando de usar a roupa que você gostava, de usar a maquiagem que você tinha escolhido, o corte de cabelo e vai deixando de ser você, perdendo a sua identidade. Aí, aqui eu quero chamar a atenção para o terceiro ponto, o terceiro indício, que é a comunicação destrutiva, que vai causando também gente, é tudo interligado. Então eu falei agora dessa perda de identidade, desse controle, e como que esse controle é feito? Ele vai te trancar em casa? Não, nessa fase de relacionamento tóxico, provavelmente isso não vai acontecer. Ele vai começar a dizer coisas de forma sarcástica, né? Jogar algo para incriminar ou deteriorar a sua relação com o outro. Ele vai levantar a possibilidade de que o outro realmente não é uma pessoa legal para você, que você está sendo ingênua. É uma comunicação destrutiva, vai tecer críticas ao seu respeito, ao seu corpo, ao seu comportamento, aos seus desejos, aos seus sonhos profissionais, pessoais. E às vezes eles vão vir disfarçados, sabe, assim, de um conselho amigo, nunca talvez num tom de agressividade, e aí você vai ficar questionando se de fato ele não tá certo falando o que ele tá falando, porque muitas vezes é num tom educado, né, de um tom algo velado, uma crítica muito velada que no início a gente não consegue perceber, mas que aos poucos vai minando a nossa felicidade. O quarto ponto é que você começa a perceber depois que é um relacionamento extremamente competitivo, em que o seu parceiro, sua parceira não comemora suas vitórias com você, pelo contrário, ele usa palavras para te desmotivar, ele precisa ter as vitórias dele louvadas, né, olhadas, aplaudidas, mas as suas nunca são comemoradas. Então há uma competitividade muito grande ao invés de uma parceria, de um equilíbrio de trocas, de um apoio mútuo na relação. E por último, eu gostaria de trazer um sentimento que é muito comum em casos de relacionamentos tóxicos, que é o sentimento de inadequação. A gente se sente completamente inadequado porque a nossa roupa não é a roupa ideal, a nossa maquiagem é excessiva, os nossos sonhos são sonhos banais de criança, infantis, os nossos desejos, enfim, tudo ao nosso respeito é menor, é desvalorizado pela pessoa. Então nós vamos nos sentindo cada vez mais inadequados naquela relação. Começa a fazer parte do nosso dia a dia uma tristeza, uma ansiedade, uma angústia. E aquele relacionamento que era uma maravilha no início, agora ele começa a ter dias muito mais frequentes de dor, de sofrimento, de inadequação do que antes. E aí você começa, né, nesse turbilhão de questões. É tudo interligado. Você
perde a sua identidade, você não identifica mais quem você é e às vezes você não tem nem vontade de buscar ajuda, você não consegue olhar para fora do relacionamento porque parece, né, como você está com a autoestima ainda mais ferida do que você entrou e mais fragilizada emocionalmente, parece que se você sair desse relacionamento você nunca mais vai encontrar ninguém, né, que goste de você e para o qual você seja uma pessoa legal, suficientemente boa para desenvolver uma relação construtiva, de carinho, de amor, de afeto. Então entendem assim esse processo que a gente vai entrando quando existe uma relação tóxica e a gente não percebe? E eu falei sobre 5 indícios, mas a gente precisa, porque muitas vezes quando a gente está numa relação tóxica, as pessoas mais próximas de nós, que nos amam, que gostam de nós, amigos muito próximos, eles falam para nós nesse início, eles percebem que a gente mudou o comportamento, que a gente não é mais o mesmo, que vai perdendo a alegria e eles dão um toque pra gente. Mas o que a gente faz? A gente afasta eles, a gente não aceita, fica pensando o que a pessoa está interferindo na minha vida, da minha vida cuido eu. Então, se também você teve alguns lembretes ao longo da sua relação de pessoas próximas que gostam de você, né, e foi repetitivo, uma pessoa falou, a outra de novo e a outra, né, começa a prestar atenção. Porque uma questão assim que é fundamental da gente compreender é que para a gente sair de um relacionamento tóxico, primeiro a gente precisa aceitar que estamos em um. Porque senão, se a gente estiver ainda nesse processo de negação, de não achar que... Porque é muito difícil, gente, aceitar que a relação é tóxica, porque a gente tem que aceitar que nós erramos, que nós fomos frágeis, né, emocionalmente, que nós acreditamos, que nós desenvolvemos assim projetos com aquela pessoa, nós depositamos o melhor de nós, às vezes a gente é até lesado, não só emocionalmente, mas financeiramente. Então, assim, é muito difícil a gente reconhecer que errou, né, no nosso critério de escolha lá atrás, que a gente se enganou, mas é possível sair dessa situação. Primeiro reconhecendo, buscando ajuda, voltando a buscar essas pessoas, essa rede de apoio que você tem. Se você não tiver uma rede de apoio mais, porque às vezes você se afastou tanto das pessoas que você não consegue nem retornar, busque uma psicoterapia para te ajudar a sair desse processo. Você precisa saber que é possível sair desse processo e conquistar um relacionamento verdadeiramente baseado no amor e não no controle, e não no medo, e não na competitividade, mas nessa partilha da vida, nesse encontro de pessoas que crescem juntos, tem apoio, né, mútuo de cada um deles na relação e conseguem, né, viver bem, viver felizes, com alegria. Então, se você está vivenciando, pensa bem, busca ajuda. Se você conhece uma amiga, um amigo que está vivendo uma relação assim, compartilhe esse vídeo com ele, fala com ele sobre isso, tenta encontrar algumas vezes, fala que você está ali para apoiar no que precisar, né? Porque é tão difícil às vezes a gente reconhecer e a gente sair, e todo apoio, toda amizade, todo carinho é bem-vindo nesse momento, sem críticas, sem julgamentos. Bom, por hoje era isso que eu gostaria de trazer para vocês sobre relacionamento tóxico, lembrando que tem vários indícios, vários sinais, não são só esses, mas eu trouxe esses para que você pudesse aí avaliar como está a sua relação, como foram as suas relações, e se você precisar de ajuda, não hesite em procurar um profissional para te ajudar a percorrer esse caminho do autoconhecimento, para que você não entre numa relação tóxica ou você consiga sair e ainda você se mantenha em relações saudáveis depois dessa saída de algo que te adoece, que te faz tão mal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo. Eu agradeço muito por você estar aqui assistindo mais um conteúdo comigo.